Fala aí, meu caro desenhista, tudo beleza? Você deu uma olhada no vídeo que eu publiquei anteriormente? Eu mostrei o passo a passo para fazer a construção de um corpo e utilizei algumas marcações, né? O tamanho da cabeça como uma proporção para que a gente possa colocar os demais membros no seu devido lugar. Aqui a gente vai dar continuidade a esse estudo, mas com uma pequena diferença. Nós não vamos fazer as marcações da cabeça no papel, ao menos eu não farei aqui, né? Por isso que é importante você ter estudado os vídeos anteriores, ter feito os exercícios, para que você possa ter mais facilidade na hora de colocar as partes do corpo nesse estudo, beleza? Então vamos lá, direto para o nosso vídeo. Beleza, então já lembrando, né? Você se inscreve aí, deixa o like, compartilha, comenta, blá 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 blá. Aquela coisa toda que você já sabe muito bem. Então vamos lá. Eu vou fazer aqui a minha construção numa folha A3, mas o tamanho realmente da folha que você vai utilizar não é um fator determinante, tá bom? Outro detalhe, por uma questão de gosto pessoal, eu irei fazer o meu desenho com caneta. Mas claro que você não deve fazer com caneta se você está começando. Faça com lápis, assim você vai poder fazer as correções necessárias. E aí, um outro detalhe, eu já peguei aqui a minha referência, aqui no Pinterest. E é sempre bom você ter boas referências. Eu vou deixar o link dessa referência na descrição. Então, não vou deixar a imagem aparecendo por uma questão de direitos autorais. Mas se você quiser utilizar a referência, o link vai estar na descrição, tá bom? Então, vamos lá para o nosso estudo, né? Primeiro passo, a construção da cabeça. Então, eu vou começar aqui pela parte de cima da minha folha e eu vou utilizar uma caneta cinza com o objetivo de fazer essa primeira abordagem. O rosto está virado para a esquerda, né? E levemente para cima também. Então, fiz a esfera, já coloquei aqui a, a linha que representa a direção do rosto. E aqui é aquela velha abordagem do Loomis, muito eficiente, muito prática essa abordagem. Corte na lateral, você acha o centro, já achou então o local da orelha e você acha automaticamente o local da sobrancelha. Na parte de baixo desse corte é onde fica o nariz. A linha tem que respeitar a inclinação dessas duas primeiras que foram colocadas. E aí a gente pega uma dessas medidas e coloca aqui embaixo para poder fazer o queixo, né? Então, por exemplo, ó, peguei aqui com compasso, né? Medida, ó, e transfiro aqui para baixo, certo? Então eu achei aqui, ó, o local do queixo. É um método legal, permite a gente construir sem muitas dificuldades. Ok, então antes da gente começar a colocar os detalhes, né, de nariz, olho e boca, na verdade eu vou deixar tudo isso para o final, porque o meu foco realmente é a construção do corpo. E à medida que o processo for avançando, a gente vai analisando um pouco a questão do uso das caixas, dos cilindros, esferas, para poder construir o corpo de uma maneira correta. Primeiro, o ombro dela, né, tá bem esticado, né, que bem reto, né? O lado esquerdo, ele está mais alto em relação ao lado direito. Sempre quando eu falar esquerdo e direito, é o nosso ponto de vista em relação à imagem, tá bom? E não o ponto de vista da imagem em relação a gente. Fazer aqui a primeira caixa, que vai representar a região do peito. Uma coisa que já deu para perceber aqui, nessa referência, ela, ela está com essa região aqui do peito projetada para frente, né? E a cabeça projetada levemente para trás, né? Então eu coloquei aqui, ó, essa inclinação da caixa nesse sentido aqui, ó. Vou botar aqui
para facilitar, eu coloquei um pouquinho de inclinação aqui, ó, para exatamente dessa essa ideia, né, de que o peito está se projetando para frente. Aí a gente pode colocar aqui o centro, coloca o X para achar o centro. Achei ali o meio do peito, né? Essa parte aqui, ó, isso não existe na referência, né? A gente não consegue ver, mas por ter o conhecimento da perspectiva, a gente pode fazer projeções do que está por trás, né? Dos elementos que estão atrás, não é evidente aos olhos. O ombro, ele é uma extensão do peito. Essa região aqui, ó, ela não é uma parte realmente separada. Peguei aqui esse rapaz para poder fazer a gente compreender bem, né, o que eu quero dizer. Então vamos lá. Essa parte do ombro, essa esfera, como você pode perceber, ela está separada dessa região que seria o peito, certo? Eles não estão, não é uma continuação um do outro, certo? E esse tipo de representação, para quem está começando, é bom para você se situar em cada área, né? Mas é bom você ser consciente que, de fato, eles não são partes separadas, né? Não é como se fosse pecinhas de Lego que estão uma separada da outra. Na verdade, essa região do ombro, ela é uma extensão dos músculos que estão aqui no peito, né? Mas para fins ilustrativos, nessa primeira abordagem, vamos deixar assim. É sempre bom a gente simplificar, não complicar. Então, coloquei aqui o ombro do lado direito, lado esquerdo, né? E aqui eu vou fazer a aplicação do cilindro. Lembrando que eu já fiz uma aula sobre o uso dos cilindros, né? Como é que você coloca eles em diferentes ângulos, como é que eles se comportam. É uma aula bem simples, cara, bem básica. Mas saiba que muitos, por rejeitarem essas primeiras etapas mais simples, acabam errando posteriormente em questões mais complexas, né? Como a construção do corpo. Muitos, quando vão fazer os seus desenhos, principalmente de imaginação, acabam fazendo os desenhos tortos por justamente não terem essa compreensão das formas geométricas básicas, né? Como rotacionar elas no espaço. Então, aqui eu fiz tô fazendo aqui, pessoal, uma aplicação com a linha mais solta, tá bom? Uma linha bem simples, sem muita preocupação na exatidão. A minha preocupação deve ser na questão da proporção. Por exemplo, né? Verificar aqui, ó, se o tamanho do braço, né, está proporcional ao antebraço, né? Então, o braço está equivalente, ó, a esse tamanho aqui, né? Então, essas aqui devem ser as nossas preocupações na primeira construção, tá bom? E não se está realmente com todos os detalhes que estão aparecendo na referência. Então, braço feito. Agora, nós vamos para a nossa próxima, que é a região do abdômen. E o abdômen, eu já pude perceber que ele está aqui bem reto, né? Não tem tantas distorções assim. A parte do quadril, o lado esquerdo, ele está levemente mais alto do que o direito, então já vou colocar aqui uma pequena inclinação, ó, né? E aqui eu já vou fazer também a construção do quadril. Então, a parte da caixa torácica, né? O peito aqui ele está para frente, já a parte do quadril ela está para trás, né? Então, eu vou fazer essa mudança de ângulo. Também eu tenho que verificar se o quadril ele está mais largo em relação à caixa do peito, né? O quadril da mulher tende a ser mais largo, então é mais largo embaixo e em cima é um pouco mais estreito, né? O homem seria o contrário, né? Aqui mais largo e aqui embaixo mais estreito. Ok. Agora a parte do outro braço.
O outro braço, você vai observar na referência que ele não aparece, certo? Mas é por isso que é legal a gente compreender as formas geométricas. Ó. Eu posso projetar o braço que está por trás, que está escondido. Então isso aqui, ó, evidentemente, não aparece na referência. É essa linha. E essa linha, ó, isso não existe, né, aqui na imagem. E nem essa região aqui, né? Dá para ver que ela não aparece. Mas por ter essa compreensão das formas, eu tenho essa liberdade, né, de vir aqui e poder projetá-los, né, que está atrás. E o que é legal disso também, por que que é vantajoso isso? A gente consegue fazer a aplicação de uma forma mais coerente. Às vezes a pessoa faz um braço, um membro, como esse, exatamente como esse, ele não aparece por inteiro. E aí quando a pessoa vai fazer o braço, ele fica fora de proporção, né? Não encaixa bem. Isso porque a pessoa não imaginou, não visualizou a coisa de forma tridimensional, né? Ela só copiou, ou se não copiou, imaginou, mas não fez a projeção de forma a respeitar a perspectiva, as proporções, então acaba ficando uma projeção muito pobre, né? Aqui eu fiz só um volume para representar onde é que ficaria ali os dedos, né? A mesma coisa aqui, ó, só um volume para poder representar esses dedos. Pois bem, então agora nós podemos ir para a parte das pernas. Eu vou mudar aqui a posição da folha. A folha é grande, né? E eu não quero colocar tão longe assim, para que você não perca a noção, não perca os detalhes, né? Mas, para a gente não perder a noção espacial, a gente pode fazer o seguinte: ó, o tamanho da perna, das pernas, é o equivalente ao tamanho lá da ponta da cabeça até aqui o final da pelvis, né? Então, até essa região aqui. Ó. Então, a gente pode pegar esse tamanho, ó, e transferir para cá. É claro que o que eu estou fazendo agora, essa medição, é claro que foi muito pobre, né? É uma forma bem rudimentar. Você pode usar uma régua mesmo, né? Mas está dentro da média. Ok, então eu expliquei isso aqui na aula passada a respeito dessa caixa, onde a gente pode cortar algumas áreas dela para poder fazer o encaixe aqui da perna, né? Então, fiz um corte aqui, onde vai ficar o encaixe da perna. E aqui dentro, ó, tem uma elipse, né? Então, aqui é o encaixe de onde vai ficar a região do abdômen, encaixe da perna esquerda, perna direita. E esse tamanho aqui a gente acha ali mais ou menos o meio, onde fica o joelho, né? Então, todo esse tamanho aqui, ó, né? Dali, opa, perdão, daqui até a parte aqui, ó, você acha ali mais ou menos o meio e é nessa região onde vai ficar o joelho. Então, meu caro desenhista, apesar de nessa construção aqui não estar sendo utilizada aquelas medidas da cabeça, como nós fizemos, mas uma vez que tu te familiariza com essas medidas, a construção fica muito mais fácil. É uma construção mais dinâmica, né? Opa, perdão. Aqui já cortou a parte do pé, né? Deixa eu levantar só um pouquinho, então.
Pronto. Então vamos visualizar agora a construção inteira. Bem, então essa é a construção. Temos toda a projeção aqui do corpo, né? E como a gente pode ver, ó, o simples fato de termos pego essa medida aqui e termos transferido para fazer a região aqui das pernas, ó, nos permitiu ter uma proporção realista das pernas em relação ao corpo, né? A cabeça não ficou grande demais, os braços também, está harmonioso. Mas claro que tudo isso pode ser refinado. E é exatamente o que nós vamos fazer nessa próxima parte, né? Nós vamos começar a refinar o trabalho. E também acrescentar detalhes que não havíamos colocado, como o olho, nariz, boca, os dedos, a parte do abdômen, tá bom? Tudo isso aqui é apenas para que você possa ter uma construção razoável, né? Para respeitar as proporções. Agora tem um detalhe para lhe dizer. Apesar de eu não ter feito as medidas aqui, eu acho que eu já até falei isso, né? Apesar de eu não ter feito as marcações aqui, as 8 marcações, né? Tal, tal. Mas você pode fazer elas, tá bom? Olha lá a explicação que eu fiz no primeiro vídeo, até acho que no primeiro vídeo eu mostrei como é que a gente faz na questão para imprimir, né, e marcar, etc. Então, explicado esses detalhes, agora vamos continuar. Vamos voltar aqui e fazer os detalhes do nosso desenho. Muito bem, eu vou trocar a cor, vou utilizar agora um azul. Esse aqui ainda não é a forma final. A forma final vai ser o preto, né? Mas a gente já vai poder dar uma melhorada nas formas e também diferenciar uma coisa da outra, né? As linhas de construções, a linha de construção inicial, a primeira etapa, e a linha de construção da segunda etapa. Se eu continuasse usando o cinza, poderia ficar muito confuso para você compreender bem o que está sendo feito. Então, eu ainda não tinha adicionado os seios, né? Vou fazer isso agora. Que a gente pode usar essas formas geométricas. Aqui já é a parte do sutiã também, viu? Aqui é uma representação da parte das costelas. Aqui o abdômen, a região do abdômen, né? Vamos também fazer a parte do rosto aqui. E aqui uma dica rapidinha aí relacionada ao nariz, tá? Para facilitar a tua construção. Deixa eu aproximar só um pouco mais. Quando tu fores fazer teu nariz, eu pretendo ainda fazer um outro vídeo explicando só esse detalhe, mas vamos falar brevemente sobre o assunto aqui. Então, eu tenho aqui o centro do rosto,
eu tenho aqui a linha que fica o nariz, a linha que fica os olhos e vamos colocar aqui uma marcação de onde é a boca também. Então, o rosto visto de frente para você. O rosto está diretamente virado para o seu campo de visão. Né? Vou pegar aqui a caneta para poder diferenciar o que eu irei fazer. Então é assim, ó. Metade para um lado, metade para o outro. Isso aqui eu já expliquei lá naquela aula sobre fazer o passo a passo do rosto, né? Há um vídeo já antigo, mas a informação é muito válida. Então, tu coloca metade para um lado, metade para o outro, né? Aí aqui a ponta ali do nariz, a asa e aqui a narina. Então, eu marquei o lábio mais embaixo do que deveria, mas tudo bem. Aqui a gente tem um lábio e aqui nós vamos ter a sobrancelha e os olhos. Fazendo todos esses detalhes aqui, mas o que importa mesmo é só o nariz. Só isso aqui é que realmente nos interessa, né? Acontece que quando o rosto vira para um lado ou para o outro, essa ponta do nariz não fica mais nesse centro aqui, ó. Essa ponta do nariz, ela vai mudar de lugar. Então, vamos representar isso da seguinte maneira, ó. Eu peguei esse nariz, esse rosto, perdão, mudei agora ele para o lado. Então, vamos colocar aqui de novo para ilustrar essa situação. Fazer semelhante ao rosto dessa jovem que nós estamos desenhando. Desculpa aí a minha projeção bem pobre, tá? O meu objetivo também não é ficar entrando nos mínimos detalhes sobre isso. Quer dizer, sobre os detalhes do rosto, né? Agora é só para poder. Era para ser no meio, ficou. Pronto, agora tá no meio. Beleza. Então, vi aqui onde vai ser o nariz, aqui é a boca, aqui é a sobrancelha, né? Acontece o seguinte: se virou, essa linha é essa bem aqui. Essa linha é essa outra bem aqui. A ponta do nariz não pode mais ficar aqui, ó. Ela tem que ficar para fora, tá bom? Por quê? Porque são níveis diferentes. A elevação maior é aqui na ponta do nariz, né? E na parte da boca e dos olhos são partes mais baixas. São áreas que estão atrás. Então, enquanto que a ponta do nariz está aqui, ó, mais na frente, né? A parte aqui da asa do nariz e tal vai estar mais atrás. Numa outra ocasião eu vou explicar isso em detalhes, tá bom? Mas eu imagino que só essa abordagem aqui já deva ter feito aí você ter um campo de visão um pouco mais aberto a respeito desse assunto, né? Essa minha cara ficou muito feia, é que nem a minha, mas tudo bem. Vamos lá, vamos continuar. Era só para explicar esse detalhe aí de por que essa parte aqui do nariz ó, fica à frente e não nessa linha aqui. Então a gente vai ter os olhos aqui. Se tu quer ter mais detalhes sobre como é que monta o rosto, olha o primeiro vídeo que eu publiquei sobre como fazer um olho, como fazer nariz, boca. É uma série que já faz um tempo. Eu preciso até dar já uma revisada nela. Mas as informações relacionadas sobre a medida do rosto ainda são bem válidas. Então, fica essa dica aí. Também eu publiquei um outro sobre o método do Loomis, né? De como fazer o rosto em ângulos diferentes. Vale a pena tu dar uma conferida nesse outro também. Vou colocar um cabelo bem grandão aqui. A referência, o cabelo tá curto. Vou modificar esse detalhe.
Acho que dá para até a gente colocar aqui uma ideia de movimento, né? Como se tivesse o vento aqui puxando o cabelo. Acho que ficaria legal, né? Tipo assim, ó. A gente consegue dar movimento, uma dinâmica mais legal em coisas que aparentemente são menores, né? Não, que não teria, digamos assim, uma dinâmica tão grande, como o caso do próprio corpo, mas dá um ar legal para a ilustração. Tá, então eu expliquei esses detalhes aqui. Agora vamos para a mão. Deixa eu reposicionar aqui. Acho que a Branca de Neve deve ter alguma referência semelhante a essa pose. Me veio isso aqui à mente agora. E, se não me engano, ela tá até pegando um passarinho aqui na mão. Ah, vou pegar uma referência depois de pássaro para construir bem esse meu passarinho. Vou só deixar aqui o. Então, se tem vem, se o cabelo tá nessa pose, então indica que tem vento, né? Aqui na referência ela tem um tecido nos braços dela. Acredito que ficaria apropriado fazer uma movimentação nesse tecido também. Aí a gente conseguiria dar uma dinâmica não só no cabelo, mas usando o tecido. Deixa eu mudar mais uma vez a pose aqui. Ah, estou pensando aqui como é que ficaria a questão do tecido em movimento, né? Como é que ele se comportaria. Por ele ser mais pesado, ao menos aparentemente o tecido que ela está segurando aqui parece ser bem mais pesado que o cabelo. Acredito que ele não iria se movimentar de uma maneira tão. O ângulo, né, do movimento dele não seria tão alto. Entende a ideia? Você consegue entender o conceito? Então, essas ideias, essa narrativa na projeção da imagem, esses detalhes fazem diferença, né, para quem vai olhar com um olhar mais sensível, né? Ele vai fazer essas interpretações do teu trabalho, tua construção. Então é bom a gente imaginar as coisas de uma maneira mais coerente, né, com a física, como é que aquele objeto se comportaria sob determinada circunstância, né? E o modo como a gente posiciona as linhas também gera dinâmica, né? Por exemplo, né? Uma está descendo num sentido, fazendo essa curva, enquanto que o outro está mais reto aqui, ó. Está cruzando, né? Então isso gera dinâmicas legais no nosso trabalho. Aí como é que faz para poder ter essa compreensão? Cara, o segredo vem de tu copiar muito trabalho de outros artistas, né? Olhar muitas referências boas. A referência pobre, ela vai empobrecer também a tua biblioteca visual. Se tu usa sempre referências repetitivas, assim, até fora de proporção. Não sei se eu mencionei isso, não sei se eu mencionei isso em algum vídeo, mas eu lembrei de uma situação específica aqui. Dona Liz,
Liz Maria, se você estiver assistindo aí, um abraço. A Liz uma vez me veio com um trabalho de uma pantera. Eu tentei fazer a pantera. A pantera não tô conseguindo fazer a pata. Já tentei várias vezes e tal. Beleza, ela foi me mostrar o desenho dela. Cara, o desenho dela tava muito melhor do que a referência que ela pegou, né? Então, os olhos dela diziam uma coisa para ela, né? Ela estava querendo copiar a referência pobre. E a mente dela dizia uma outra coisa. A mente dela estava dizendo, não, uma pata não é assim, uma pata não é assim. E na hora que eu olhei, eu entendi, né? De imediato, por que ela estava com esse conflito. Ela estava tentando fazer bem feito uma coisa que era mal feito, entende? E aí, ao passo que a mente dela dizia para ela que não era de uma forma, o visual, os olhos dela dizia que era outra coisa, né? Então, aí a importância de tu ter boa referência, porque se tua referência é fraca, se tu não tem uma referência que realmente te guie para poder fazer um trabalho legal, cara, por mais que tu te esforce ali, a tua biblioteca visual, né, tá empobrecida, né? Então, é por isso que é legal você ter referências boas, tá bom? Tenha sempre esse ponto em mente. Aí, como eu já decidi aqui, agora é um outro assunto, né? Como eu decidi aqui mudar a forma do tecido e do cabelo, eu vou tomar aqui a liberdade também de mudar a questão da vestimenta. Eu não sei muito bem, não estava assim bem claro a referência aqui agora. Não sei se isso aqui seria apropriado, né? Mas vamos ver o que, que dá. Tecido daqui. Vou dar uma pequena pausa aqui só para me raciocinar um pouco de como é que eu vou fazer esse vestido. Ou se não vai ter vestido. Pronto. Já tive aqui uma ideia. Algo simples, realmente. Mas a questão era como posicionar para poder ficar de acordo, né, com todo o resto aqui. É, acho que tá razoável, né? Ficou razoável. Então eu vou fazer o seguinte, ó. O pessoal não gosta de assistir o vídeo longo, né? Então eu vou parar por aqui. Eu vou continuar esse processo, mas num próximo vídeo, tá bom? E aí, é aquela, né, meu caro desenhista? Você não se esquece aí de curtir, de compartilhar, deixar um comentário, se inscrever no canal, ativar as notificações. E aí a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Eu vou deixar aqui um vídeo do lado, acredito que possa lhe interessar também. Então, enquanto não continua com a próxima parte, esse desenho, você confere o vídeo que está colocado aqui, beleza? Obrigado aí pela atenção e até mais. Valeu!